Obrigado pela presença mais uma vez, Marcelo Dias. Prazer imenso ter você aqui, um privilégio para a gente aqui, tá? Você tem que saber disso. O carinho que a gente tem por você, o pessoal já está falando aqui no bate-papo também da sua presença. Eu quero já passar a palavra para você, Marcelo, para você fazer dar a sua avaliação dessa votação que transcorre ainda hoje no STF sobre a descriminalização do porte da maconha. O Toffoli ontem falou que não é só a maconha, é qualquer tipo de droga. Está na Constituição brasileira que nenhum usuário pode ser criminalizado por ser dependente de qualquer tipo de droga. E aí, enfim, eu sei que você tem também uma vivência nessa questão, porque isso tem tudo a ver com o movimento negro também no Brasil, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Marcelo Dias. Bom dia, Conde. Mais uma vez agradeço o convite para estar aqui. Uma decisão corajosa, fundamental do Supremo Tribunal Federal. 7 votos pela descriminalização do usuário da maconha. 4 votos por manter a criminalização, alinhado com a posição do presidente da Câmara Federal, um conservador, um direitista, que é o Lira, um sabotador do desenvolvimento do nosso país, e, lamentavelmente, seguido pelo presidente do Senado, o Pacheco. Como foi dito, está há anos, há mais de uma década, no Congresso regulamentar a quantidade, a dose, né, a dosimetria, e eles nada fizeram. Quando o Supremo toma uma posição em defesa da juventude negra, porque, como nós temos dito, Conde, desde a década de 70 do século passado, quando os Estados Unidos forjaram o conceito de guerra às drogas, essa guerra às drogas, na verdade, é uma guerra contra a juventude não branca, seja nos Estados Unidos, seja na Colômbia, seja no Peru, na Bolívia, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Você fez uma pergunta aí, Conde, para o Jorge Folena, se ele era usuário da maconha. Eu dei uma entrevista para o dicionário Marielle Franco, lá da Fiocruz, para ex-deputada, uma mulher negra, de favela, evangélica, Mônica Francisco. Ela me entrevistou e ela me fez essa pergunta. Marcelo, você já fumou maconha? E eu respondi para ela, eu sempre tive vontade, mas nunca fumei. E por que eu nunca fumei? Porque nos 30 primeiros anos da minha vida, Conde, eu morei na Vila Cruzeiro, numa favela do Complexo da Penha. Eu pertencia a um grupo de 9 jovens. Desses 9 jovens, 8 foram assassinados pela polícia ou entre eles. Todos fumavam maconha, desde jovem, desde os 15 anos. E por que eu não fumei? Porque desde jovem eu tenho uma consciência social e racial. E eu falei, a juventude negra da favela que fuma maconha ou que usa outro tipo de droga são considerados marginais, traficantes. E eu tinha muito medo de ser preso. Meu pai, que era lixeiro e alfaiate, minha mãe, que era semi-analfabeta, criou 8 filhos na favela, dos 8, 5 têm curso superior. Algo assim extraordinário dentro de uma favela. Então eu não fumei maconha por medo de ser considerado um traficante. Não que eu fosse um preconceituoso contra os usuários, todos meus amigos, a maioria fumavam. Permita-me eu dizer aqui, que depoimento lindo do Marcelo Dias. Você vê quantas
faces tem, né, essa questão social do uso da maconha e tudo mais. Agora, Dias, obrigado, viu, por compartilhar com a gente. Nem perguntei, você já veio dizer, porque você sabe da importância desse seu depoimento também. Como deve ter muita gente, muitos negros, que também não fumaram maconha por medo né, do que poderia ter acontecido com eles. Porque ao fumar maconha nos anos 70, 80, 90, né, um jovem negro ele fica muito mais exposto, né, com as polícias que são violentas e que levam a droga para o morro, né, Marcelo? Tem mais esse detalhe, né? Sim, sim. As favelas não têm plantação de maconha. Quem leva as drogas para dentro das favelas? Quem leva o armamento pesado para dentro das favelas, Conde? É isso que tem que se discutir. Então, a guerra às drogas, na verdade, é uma guerra contra a juventude negra. Todos os especialistas, todos os defensores dos direitos humanos têm dito que a lei que foi criada no governo democrático e popular em 2006, esse maldito artigo 28, aumentou exponencialmente a prisão da juventude negra. Colocou na mão de um sistema racista, o sistema mais racista dos três poderes, constitutivo do Estado democrático de direito. O poder judiciário é o mais racista. Nós temos uma Suprema Corte de 11 membros, não temos nenhum representante da população negra. O poder executivo ainda tem um prefeito aqui, um prefeito ali, nenhum governador negro ou negra, nenhum. Não, temos a nossa irmã no Rio Grande do Norte, do PT. Ela é negra. Ela é negra. Ela é negra. Temos ela. Já tivemos a Benedita no Rio de Janeiro, já tivemos o governador do Rio Grande do Sul, do PDT, Alceu Colares, já tivemos o Balduino, governador do Espírito Santo, do PDT. Fátima Bezerra. Fátima Bezerra. No Congresso, no Senado... Ela é negra e LGBT. Quem ia mais? Olha que revolução, que postura revolucionária. No Senado, nós temos o brilhante Paim, que eu já disse que lá em 82, no Congresso da CUT, assinou lá o meu crachá, que eu perdi. Nós temos o Romário, um cara aí que bolsonarista, mas é negro, é de favela, é do Jacarezinho. Na Câmara, nós temos aí uma bancada negra. E no Poder Judiciário? Onde estão os negros do Poder Judiciário? Não tem. É um poder racista que, quando pega um jovem branco com 200, 300 gramas de maconha, considera esse jovem branco um usuário. Aliás, desculpa te interromper mais uma vez, aquele jovem branco todo bombadão, que é o Cariani, se não me engano, que tem uma academia, que é um influencer e tudo mais, branco, foi pego com um tráfico assim, ele realmente fazendo assim, transações de muita quantidade, né, de droga, e ele é tratado não como traficante na imprensa brasileira, até hoje, até agora, nesse momento. Desculpa, só para registrar isso aí. A maioria dos jovens brancos, principalmente se for de classe média alta, B, C, esses não respondem. Se aqueles que estão aqui na favela não são enquadrados como traficantes, como é que os de classe média alta? Agora, o jovem negro pega com uma guimba de cigarro, 5 gramas, 10 gramas, vai para a prisão, fica lá, perde Marcelo, a sua juventude. Você acha que essa votação do STF vai produzir mudanças na prática, no comportamento da ponta, quer dizer, das polícias do país? Da polícia é muito difícil, porque a polícia foi fundada 200 anos atrás para perseguir os escravizados, para defender o patrimônio da burguesia. É uma polícia que oprime o favelado, oprime a periferia, odeia a juventude negra, odeia a população negra. Da polícia, eu não espero muita coisa. Eu espero que a decisão do Supremo faça com que os juízes que definem quem é traficante e quem é usuário mude e que a gente consiga tirar milhares e milhares
de jovens negros pegos com 10 gramas, 15 gramas de maconha das prisões. Que as defensorias públicas dos estados façam um mutirão, como sempre fizeram, para diminuir a população carcerária, para tirar essa juventude negra que presa, Conde, nas masmorras, que são as prisões do nosso país, muito bem definido por um ministro da Dilma, mas numa situação lamentável que o ministro, não sei se é Eduardo Cardoso o nome dele, advogado, um cara muito bom. Quando a Lava Jato, né, essa operação reacionária, fascistizante, estava prendendo as lideranças do PT, lideranças que nós temos maior respeito, o Zé Eduardo Cardoso deu uma declaração que ele preferia a morte do que ser preso nas masmorras da prisão. Muito bem. Só que eu nunca tinha ouvido ele falar isso com relação às milhares e milhares de jovens meninas e jovens meninos negros que estavam presos. Certo, Conde? Perfeito. Um ministro... Aliás, foi uma declaração do Zé Eduardo que, ao mesmo tempo que você tomou essa palavra, essa designação da masmorra, mas você também, existe ali um apagamento, né, na fala dele. Né? Nunca falou. Nunca falou. Do sistema prisional que encarcera a juventude negra. Que são, Conde, nós sabemos que o sistema prisional no nosso país, ele não recupera ninguém. Não recupera, Conde. Só piora a vida. Só piora. E nós sabemos que as prisões, principalmente de São Paulo, do Rio e agora do Nordeste, todas as prisões são controladas pelas grandes facções. São mão de obras baratas para essas facções. O garoto entra ali, 17, 18 anos, pega com uma guimba de maconha e é jogado numa prisão, numa cela, com pessoas envolvidas com tráfico. Na prática, Marcelo, o que está acontecendo no sistema judicial carcerário brasileiro é assim, quando o sujeito é pego, é preso, um adolescente, um jovem, né, até 30 anos, você pode dizer assim, ele não está indo para a prisão, ele está indo para pertencer a uma facção. Esse é o destino dele. Não é mais prisão. Você vai ser condenado a pertencer agora para sempre à facção PCC, Comando Vermelho, e tem outras, né? Tem várias ramificações também. Desculpa. São várias. Então, o moleque é preso aqui na favela A, ele chega em Bangu, aí fala assim, ó, você é da favela A, quem controla lá é a facção A, você vai para aquele presídio ali. Ele não é nada, ele é um simples usuário. E ele vai para lá, o que acontece? A rapaziada do tráfico, que domina aquela cela, aquela prisão, nós vamos te apadrinhar. Nada vai acontecer contigo aqui. Você é nosso jovem. E começa a dar um tratamento para esse jovem que o Estado não dá. Exatamente. Que o Estado é tiro, porrada e bomba. Ele dá proteção para esse jovem. Ele dá proteção. Esse garoto sai de lá, ele volta para sua favela, ele tem uma dívida com esse pessoal, Conde. É isso que o sistema prisional perverso, cruel, racista e genocida faz com a juventude negra de favela e periferia. Sempre uma experiência singular ouvir o Marcelo Dias. Que bom que eu insisti tanto para ele vir aqui. A semana o Brasil precisa ouvir a voz do Marcelo Dias. A voz, assim, realmente que contagia a gente. A Elizabeth Belizo está dizendo aqui, criminalização da maconha aconteceu para demonizar negros, latinos e árabes. Até porque a maconha no início do século XX, assim como a cocaína, não eram criminalizadas. Veio numa esteira, veio numa história que a gente precisa, inclusive, também contar, né, no sistema da educação brasileira.
latinos e árabes. É melhor a afegã. E a melhor é a afegã, na minha opinião. Eu não sei, eu boiei aqui. O Dias riu. O que é afegã, o Dias? Afeganistão, que é onde tem a maior plantação de papoula, né? É o Afeganistão. Papoula, que beleza. Rosângela da Silva Pereira, álcool e tabaco pagam imposto. O que pastores e senadores da vida querem é lucrar sonegando suas práticas. Marcelo, rapidinho, porque eu quero falar com você sobre aquele documentário que o influencer, né, americano circulou por São Paulo com a polícia militar, que está dando o que falar também. Mas antes de você falar desse episódio aí do influencer americano, gringo, eu queria que você falasse o seguinte, como advogado, enfim, como especialista também no tema, o que pode acontecer agora se o Congresso, enfim, votar uma matéria que criminaliza toda e qualquer quantidade de droga, porte de qualquer quantidade de droga? Como é que vai ser isso aí? Quem que vai decidir a parada? Eles que ficaram anos e anos de braço cruzado, eu vi agora uma matéria na Globo News que o Lira, nenhum parlamentar está lá no Congresso, estão tudo passeando, estão tudo no São João, que primeiro era para os parlamentares do Nordeste, aí houve a grita e todo mundo está liberado, mas ele já deixou uma portaria assinada criando a comissão para discutir a criminalização e ele está em linha com o Pacheco de criminalizar qualquer quantidade. Vão aprovar isso. O Supremo hoje vai decidir uma quantidade mínima, a dosimetria. Uns falam em 60 gramas, outros falam em 40, vão definir. Eles vão criminalizar qualquer quantidade. 1 grama vai ser criminalizada pela Câmara Federal e pelo Senado. Vai criar um impasse entre dois poderes da República, o poder legislativo e o poder judiciário. Alguém, alguma instituição legitimada, após a aprovação no Congresso, na Câmara e no Senado, vai entrar com uma ação no Supremo. E o Supremo vai dar a última palavra. A última palavra vai ser do Supremo. A última palavra é do Supremo, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Perfeitamente. Acho que isso aí já está bastante claro sobre essa questão. Agora, eles vão gritar e vão usar isso, inclusive eleitoralmente. Aliás, eu vou receber semana que vem aqui a Marina Coelho, que é uma criminalista, uma jovem criminalista com muita qualidade, muitas qualidades, e ela diz o seguinte: todo ano de eleição você tem retrocessos e mais retrocessos nas câmaras legislativas, na Câmara Legislativa Federal, sobretudo, porque isso dá voto, né? Supostamente daria voto nas eleições pelo Brasil, para prefeito, para vereador e tudo mais. Aí depois você passa essa fase, aí eles esquecem também essas pautas regressivas. Vamos ver, porque o Brasil também está numa situação sui generis. Marcelo Dias, que história é essa? Primeiro, deixa eu só aqui contextualizar para o público. Um influencer americano veio para o Brasil, andou dentro das viaturas, né, circulou por São Paulo nas viaturas da Polícia Militar. Os policiais fizeram as operações deles, riram quando mataram ali supostos traficantes, como a gente costuma receber essas notícias. E tudo isso foi divulgado num documentário nos Estados Unidos e agora suscitou essa pergunta aqui no Brasil, que eu queria que o Marcelo Dias formulasse para a gente. Que pergunta é essa, Marcelo Dias? Vergonhosa a postura da área de segurança da polícia, do Tarcísio Freitas e do representante da Rota, a área da polícia, o setor da polícia que mais mata, o Derrite, secretário de Segurança, que foi afastado da Rota por excesso de mortandade que ele promoveu. É a fascistização da área de segurança
do governo de São Paulo que está promovendo as escolas militares. Conde, uma desmoralização para a polícia de São Paulo, uma desmoralização para o governador Tarcísio. Um influencer, um youtuber norte-americano vem aqui, entra nas viaturas, fica o dia todo filmando aquele espetáculo de terror que a polícia impõe contra a população pobre, quase 60 mortos na Baixada Santista, quase 60 mortos na Baixada Santista, se já não ultrapassou, cadeirantes, pessoas cegas, mortas e assassinadas. E qual é a declaração que esses policiais dão por o influencer? Quando nós matamos, nós comemoramos com bebidas e charutos. Comemoramos com bebidas e charutos. Essa é a polícia do governador Tarcísio. Essa é a polícia do secretário de Segurança, o Derrite da Rota. Aquele que foi afastado por excesso de mortes que ele carregava no seu prontuário. Então, Conde, eu já passei essa matéria para o meu amigo, meu irmão Claudinho, o ouvidor independente, que já me agradeceu. O Claudinho esteve aqui semana passada. Eu vi a reprodução, né, da live dele e do Ramatiz, aí de São Paulo, meu amigo Ramatiz. Eu vi que você fez uma montagem com o Claudinho, comigo e com o Ramatiz. Muito, muito bacana. Eu muito assisti. Bom, né? Então, Conde, é uma desmoralização da área de segurança, uma polícia. Eu lamento que o governo passado, Dória, transformou a polícia de São Paulo na polícia menos letal do Brasil. Das 27 áreas, né, as 27 unidades da federação, era a que menos matava. E hoje, esse retrocesso, essa política do fascismo, da extrema-direita, avançando numa área tão sensível, que é uma área que trata com a vida da população, que trata com... que define, Conde, nas favelas de São Paulo, em Paraisópolis, e no Capão, terra do Mano Brown, dos Racionais, qual é o jovem que vai viver e que vai morrer. Então, lamentável, os partidos populares, os partidos de esquerda, agora, os partidos democráticos têm que acionar a justiça, têm que acionar os tribunais regionais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo, contra essa vergonha promovida pela polícia do Tarcísio. Está chegando aqui o nosso querido Adriano, especialista nessa área, que deu um depoimento estarrecedor e comovente sobre o que acontece na área de direitos humanos de São Paulo na quarta-feira passada, que ele vai dar uma aula sobre o que está acontecendo com mais propriedade do que eu, sobre essa questão do influencer. Vamos falar disso também, recebendo aqui o Adriano Diogo com todo carinho. Meu querido Adriano Diogo, você tá bom? Obrigado, viu? Mais uma vez aqui por estar conosco. Olha, eu quero ler alguns comentários, quero contextualizar um pouco mais aqui para o nosso público essa questão, porque os 5 PMs tiveram envolvidos com essa gravação do youtuber estadunidense foram afastados, né?
Os agentes da PM vão cumprir serviços administrativos enquanto durar a investigação interna, piriri pororó. Bom, aqui um dos PMs dizia o seguinte, né? Eu vou só reforçar o que o Marcelo disse aqui, né? Abre aspas. Quando matamos um bandido, nós celebramos com charutos. Quis dizer cigarro e cerveja. Com um batalhão? Pergunta o youtuber. Não, só o pelotão. Como dissemos antes, o pelotão é como uma família. Fala o sargento de Oliveira na filmagem. De qualquer maneira, por mais esdrúxula que pareça esse documentário feito por um youtuber, demonstrou uma face, né, absurda da nossa polícia, que a gente já sabe, mas não deixa de ser um trabalho jornalístico, né? O problema é que a polícia continua, né, nesse pé. Vou ouvir ainda o Marcelo sobre isso. Deixa eu só pegar aqui. O Felipe Silva está dizendo o seguinte: trata o brasileiro como um playground. Vamos ali gravar uns assassinatos e para mostrar lá nos Estados Unidos, como se lá também eles não matassem negros, né, pisassem no pescoço de negros, sufocassem negros, o famoso I Can't Breathe do George, daquele, enfim, cidadão estadunidense que morreu debaixo do joelho de um policial estadunidense. Eu queria pegar um último comentário aqui. Deixa eu ver aqui. A Ana Elisa está dizendo o seguinte: tem uns bons terrenos lá. Acho que ela está falando da Baixada Santista. Dá uns prédios legais. Gentrificar é isso aí. Mas com sangue é mais rápido. Olha só. Quer dizer, interesses imobiliários também, né? Dessa polícia do Tarcísio. Para fechar, meu querido Marcelo Dias, deixa o teu recado para a gente, fechando esse tema. Aqui não vai dar para a gente falar do Assange, mas é porque a gente realmente, assunto não falta aqui para a gente, isso é muito bom. Marcelo Dias. Toda a minha solidariedade à ouvidoria independente da polícia, meu amigo, meu irmão Claudinho, que o Adriano Diogo com certeza conhece, desde jovem, militando em defesa dos direitos humanos, que está cumprindo um papel extraordinário e, por isso, foi várias vezes ameaçado de morte. Adriano Diogo sabe disso. Nós temos que proteger esse jovem. Temos que proteger esse jovem que está fazendo um trabalho extraordinário, está mostrando a face fascista, genocida, exterminadora da polícia de São Paulo, que foi a responsável pelos 111 mortos do Carandiru no início da década de 90, que eu li uma série agora de 3 reportagens do jornal Globo, que mostrou que foi a partir do massacre do Carandiru que surgiu o PCC, o primeiro comando da capital. Então, é uma prova concreta de que o sistema carcerário brasileiro é um sistema que produz aquelas facções que aterrorizam as nossas cidades, os nossos estados, com a conivência das polícias militares e das polícias civis. Porque esses policiais, finalizando, que declaram, que comemoram as 60 mortes na Baixada, com charutos e cerveja, esse pessoal tinha que ser sumariamente expulso das forças de segurança e não pegar uma prisão de 30 dias administrativas e vão ser absolvidos, porque quando eles assassinam, quando eles matam a Kathleen, a menina jovem, grávida, aqui na favela do Rio de Janeiro, eles vão para a corregedoria, eles vão responder a esse assassinato e são absolvidos. Todos eles são absolvidos, como foram absolvidos a maioria dos que promoveram a maior chacina do estado do Rio de Janeiro, que foi a chacina... Chacina do Jacarezinho, né? A primeira grande chacina dos últimos 30 anos foi a de Vigário Geral, da qual eu estive presente às 4h30 da manhã, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Depois dessa, teve a do Jacarezinho, a de Vila Cruzeira, a do Morro do Falé, todas com mais de 15 mortos, com um tiro na cabeça. Não foi confronto, foi
um massacre promovido pelas forças de segurança. Então, esses 5 policiais, Conde, fechando de verdade, perdoe, estão respondendo um processo administrativo, 30 dias afastado, e vão voltar para continuar a sua sanha exterminadora da juventude negra.